Bom dia minha amiga, vamos juntas começar aqui o Thanks God Every Day, vamos lá, João 14, bom dia com alegria, com muita alegria sim, João 14, 6, né, João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecerias o Pai, e desde agora conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis, Filipe. Quem tem visto a mim tem visto o Pai, e como tu dizes, me mostra o Pai. Bom dia, seja bem-vindo aí, João, Jairo. Então, hoje eu estou do lado de fora da minha casa. Estou em casa mesmo, mas eu estou com visitas, né? Então, hoje o meu tempo de cabana foi fora de casa, né? Minhas orações logo cedo, tudo foi fora, né? Para não acordar as visitas. Muito bom. Então, cabana, né? Tempo de cabana. Às vezes é necessário muito tempo na cabana para que a gente realmente conheça a gente mesmo e para que a gente conheça o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós escondemos tão bem as coisas de nós mesmos que às vezes demora um tempo para a gente acessar coisas escondidas há muito tempo, né? E a pergunta que a gente vem feito aqui, né? A gente vem fazendo aqui conosco é o que nós estamos escondendo, né? A vida plena ela está no sentido contrário das coisas que nós escondemos. Quando nós escondemos, normalmente são coisas, bom dia amiga, são coisas que nós não estamos com disposição para tratar. Só que quando nós fazemos mais disso, quando nós insistimos nesse mesmo comportamento, nós entramos no que nós chamamos de loop infinito, né? Bom dia, Helena, sejam bem-vindas. O loop infinito é quando nós repetimos a nossa história. Nós vamos repetindo, e nós não entendemos por que as coisas não mudam, né? Na verdade, não muda porque nós entramos no loop infinito em algumas áreas da vida, onde nós não conseguimos sair. Por quê? Porque nós não queremos descobrir. Bom dia, Helena. Nós não queremos descobrir no sentido da palavra, né? Descobrir é tirar a coberta, né? Tirar o que está escondendo o que está embaixo, né? Nós falamos a semana passada muito sobre o que Acã escondeu debaixo da tenda, né? E nós falamos o que nós escondemos debaixo dos nossos tapetes. E, bom dia, Lília. E o convite dessa semana é que aconteça na minha vida e na sua vida o que aconteceu, né? Na história de Acabana, na história da família, né, principalmente da história do Mackenzie, né, que é o personagem principal, mas também que aconteceu com o autor de Acabana, né, que eu já falei com vocês aqui, que é muito interessante também, ele passou muitos anos também na cabana. Eu tenho passado muito tempo também na cabana, né, minha cabana é diária, todos os dias, né, muito cedo, antes do sol nascer, onde eu tô ali, né, encontrando comigo mesmo, encontrando com o Pai, encontrando com o Filho e o Espírito Santo, para que venha luz sobre as minhas histórias, né, todos nós temos coisas guardadas que nós precisamos tratar. E o maior véu de todos os tempos, né? Eu sei que choca às vezes falar sobre isso. O maior véu que mais esconde tudo assim de nós mesmos é a tal da religiosidade, né? Não estou falando mal de religião, estou falando sobre religiosidade, que é aquela capa, aquele véu que nós vestimos, né? E aí nós temos dois tipos de pessoas que se escondem com esse mesmo princípio. Os que estão dentro da religiosidade e que outros que por religiosidade falam mal e estão fora, né? Na verdade, quem está de fora também está pelo mesmo motivo, né? Pela religiosidade. Por quê? Porque quando nós estamos, às vezes, né, eu falo por mim mesmo, né, pelo que eu vivi tantos anos, quando nós estamos tanto tempo ali no processo, né, da religiosidade, bom dia, Lília, duas Lílias na sala, nós estamos tanto tempo ali dentro desse processo, né, desse véu da religiosidade, que nós encobrimos nossas próprias verdades, né, e então nós ficamos
santos, né, entre aspas, né, nós nos tornamos santos demais porque nós estamos ali com frequência, né, dentro ali dos ritos religiosos, né, pode ser qualquer tipo de religião, então nós nos escondemos atrás dessa santidade, né, dessa falsa santidade, que é onde nós estamos ali, né, sempre nos mostrando tão evoluídos, né, tão pregadores, tão prontos, então, enfim. E do outro lado nós temos outras pessoas que por não se sentir, por se julgar e achar que Deus só quer dentro da religião os santos, eles não entram. O mais interessante é que ninguém está nesse nível, né, de santidade. O mais interessante é que Deus faz tudo por nós porque Ele é amor. Não é porque uns são mais santos, outros mais santos. Na verdade, o santo dos santos, né? Quem é santo é só Ele, quem é perfeito é só Ele. E nós confundimos isso e achamos que Deus quer de nós santidade. Deus quer de nós relacionamento. E nós, por não nos sentirmos tão santos, justos e preparados, a gente foge e nega a Deus a única coisa que Ele está querendo de nós: relacionamento. Só que relacionamento com Deus é um pouco diferente dos relacionamentos, né, que nós temos aqui na Terra. Por quê? Porque eu posso passar uma vida inteira convivendo com alguém com falsidade. E essa pessoa talvez nunca perceba. Então alguém comigo, né? E nunca perceba. Ela pode dizer que gosta muito de mim, de me chamar do jeito que quiser, e me dar beijinho, e ficar junto comigo. E não é verdadeiro comigo. E talvez eu nunca descubra que essa pessoa, por exemplo, não goste de mim, ou tenha, sei lá, inveja, ou que fale mal de mim, qualquer coisa, né, humana, né? Eu posso nunca descobrir. Mas com Deus, quando nós estamos com Deus, não existe possibilidade de não ser verdadeiro, porque antes de nós chegarmos, Ele já sabe. Então só funciona com verdade, né? Então a religião, que a raiz da palavra, né, é religare, né, que serve, né, essa proposta porque foi fundada é religar o homem a Deus. Na maioria das vezes funciona muito mais para distanciar a pessoa de Deus do que para religar, quer seja pelas práticas que põe diante de mim, como o autor de A Cabana fala, né, ele sendo pastor, teólogo, né, ele falou que durante décadas, né, como pastor, ele tinha uma excelente fachada. Imagina uma confusão, uma construção inacabada, imagina entulho, confusão, e na frente um desenho de um desenho muito bem feito, uma fachada, né, como a gente vê nos filmes, né, que tem os cenários montados. Então uma fachada na frente de um prédio bonito, de uma casa bacana, uma casa acabada. É essa comparação que ele faz, que foi assim que ele conviveu dentro, como pastor, dentro da igreja, sem mostrar para ninguém e achando que escondia de Deus os entulhos que estavam por trás da fachada. Até um dia que foi inevitável e ele teve que entrar na cabana. E quando ele entra na cabana, destrói então a fachada, que ele achou que era inquebrável, inquebrantável, né? Sei lá qual seria a palavra certa, né? E isso aconteceu também com o Mackenzie, né? O Mackenzie, que também era uma pessoa bastante religiosa, né? Filhos de pais religiosos, né? E aí ele também frequentador e etc e tal, mas dentro dele estava o entulho e por fora estava a fachada, né? E ele era um pai de família e bem casado e estava tudo certo, né? Mas só ele sabia os entulhos, né? Que ele estava escondendo ali dentro. E aí quando ele chega na cabana, ele, em um momento determinado lá, ele vai se encontrar com o Espírito Santo, né? O personagem do Espírito Santo no filme é Sarayu. E Sarayu, que é um vento que sopra leve, né? Esse é o significado da palavra. Sarayu leva ele até um jardim. E um jardim, era um jardim grande, um jardim muito florido, com plantas muito altas. E aí parecia tudo muito bagunçado, porque ao mesmo tempo que tinha coisas bonitas, mas estava tudo junto e misturado, sabe aquela confusão? E Sarayu inclusive mostra para ele que naquele jardim tinha inclusive plantas mortíferas, né, venenos, né, mortíferos, né, pega lá uma raiz e mostra e tal, mas mostra também a beleza. E aí ele fica muito assustado, né, com aquele tamanho, mas ele fala, mas tá tudo muito bagunçado, é bonito, mas tá muito bagunçado. E Sarayu fala, esse é o seu coração, nós estamos dentro do seu coração. E nesse coração, nesse jardim, é onde, presta atenção aí ao código, né? Onde eles, no dia seguinte, ele volta com o corpo da filha, que é a grande tristeza, a grande dor, e ele enterra
ali no jardim o corpo da filha, a grande tristeza. E então, o que fala para nós, né? O que fala para nós? Só o Espírito Santo é capaz de trazer para nós essa clareza, trazer para nós essa verdade, tirar o véu que muitas vezes a religiosidade ou muitas vezes o nosso excesso de bondade, entre aspas, né? Essa vida perfeita que nós queremos mostrar para os outros, tudo isso traz para nós uma máscara e só o Espírito Santo pode nos revelar quem realmente nós somos e o que realmente nós estamos escondendo. É porque nós escondemos tanto até de nós mesmos que chega um ponto até nós acreditamos nas nossas mentiras, né? Até nós acreditamos. Então o Espírito Santo traz luz. O Espírito Santo traz luz e traz à tona o que precisa ser tratado, né? Então o Espírito Santo trouxe ali para ele, naquele jardim, trouxe situações difíceis e dentre das situações difíceis que foram resolvidas ali, a mais difícil para ele, que era a questão de fechar o ciclo da morte da filha. Porque a morte da filha tinha um outro peso, além da própria morte em si. Trazia para ele um peso de culpa dupla. Por quê? O Mackenzie, ele no início do filme, fica mais claro no livro, o filme passa muito rápido, mas o Mackenzie, ainda criança, ele mata o pai, ele assassina o pai, porque o pai, ele espancava, eu contei isso um pouco antes, quem viu o filme lembra, né? Então ele era muito ruim, assim, e batia muito na mãe, e batia nele e tudo. E ele era alcoólatra. Então o Mackenzie, criança, coloca estricnina, um veneno dentro da bebida, e quando ele bebe, ele morre. Então o Mackenzie tinha um peso muito grande de culpa em relação do que essa criança, era uma criança ainda, um menino, né? Fez, então ele nunca se perdoou pelo que aconteceu, aí a culpa já não era mais do pai, de tudo, a situação que vivia, mas a culpa era dele, do que ele fez, então ele carregava esse peso muito grande, e quando a filha é assassinada, ele tem outro peso de culpa dupla aí, porque ele fala, eu merecia passar por isso, eu merecia perder a filha ser assassinada, eu merecia tudo isso, né? Então, mas a minha família não merecia, né? A minha esposa não merecia, meus filhos e tal. Então ele tinha culpa dupla nessa situação aí. Então, quando enterra ali aquela história, quando fecha aquele ciclo, não era simplesmente o assassinato da filha que estava sendo resolvido ali no coração dele. Na verdade, tem todo um peso de culpa que está por trás de tudo isso. E aí então, o que vem para nós assim nesse momento agora, né? O que nós estamos precisando? Quais são os ciclos que nós estamos precisando fechar e que só o Espírito Santo pode nos dar duas coisas? Pode nos dar consciência e nos dar sabedoria para fechar. Há muitas pessoas hoje, elas sofrem, né? Hoje é muito comum o peso da depressão. Uma das causas da depressão é excesso de passado. Aliás, é a causa mais comum, né? Claro que tem outras questões bioquímicas e tal, não vamos entrar nesse assunto, mas a maioria das pessoas que vivem numa tristeza profunda, e essa tristeza profunda se torna inclusive depressão, né? Inclusive esse mês é muito falado sobre isso, né? Que é o mês destinado à consciência em relação ao suicídio. Eu tô com plateia, tá, gente? Eu tenho plateia aqui me ouvindo, eles vêm pra me ouvir, muita proteção. É o horário deles, na verdade eu que invadi a praia deles, né? Então, a depressão, ela vem por... Ó, eu falei, eles estão se sentindo agora, meu Deus do céu. São dois, eu acredito que são dois. É muita confusão. Então, não tô no mato não, tá? Pode parecer, mas não tô no mato. Menino, silêncio. Então, o que acontece? A depressão, ela vem por excesso de passado. E o que é o excesso de passado? Interessante que o excesso de passado pode vir por glórias ou por tristezas. Então, um passado muito bom, ele também pode me levar para uma tristeza, quando eu não fecho um ciclo, né? Tem uma pessoa que foi até noivo de uma pessoa próxima de mim, né? Uma das minhas irmãs, e interessante que o relacionamento que ele teve depois que terminou com a minha irmã, a filha já tem mais de 20 anos, não sei exatamente a idade, mas mais de 20 anos.
E ele até hoje, quando ele encontra com uma de nós, ele fala, o amor da minha vida. Pensa que loucura isso, 20 anos, eles não têm nenhum contato mais, ele já se casou com outra mulher, a minha irmã é casada, né? Então, olha só, o amor da minha vida. Então, quantas pessoas, né, ainda não ficam assim, tipo, se eu tivesse ficado com fulano, se fulana não tivesse terminado comigo, era o amor da minha vida, eu era feliz e não sabia. É tanta coisa que traz esse passado presente, né, de um ciclo que já se encerrou. Mas eu não queria que tivesse terminado, mas não cabe a mim e a você muitas vezes dizer se era para terminar ou não, porque na verdade alguém encerrou o ciclo, e quando o ciclo alguém encerra, automaticamente o seu tem que ser encerrado, porque não tem sentido, né? Então, quantos ciclos nós precisamos encerrar de dor ou de alegria, ou de coisas boas, né? Ou então dores no passado, né? Outro dia eu falei com você semana passada de uma professora que eu encontrei, né, que tipo, foi traída há 30 anos atrás, sei lá, acho que mais de 30 anos atrás. Até hoje não fala o nome da pessoa que traiu ela, né? Então, assim, que ciclo é esse que é sem fim? Então, só o Espírito Santo pode trazer consciência para mim e para você de qual ciclo nós precisamos. A concorrência tá alta aqui. Qual ciclo nós precisamos encerrar e como encerrar esse ciclo? Aí vem a sabedoria. Misericórdia. O negócio tá bom, mas só que chega uma hora que passa do limite, né? Mas eu tô chegando ao nosso final aqui, né? Então, o Espírito Santo traz para nós essa clareza. Então, se nós precisamos buscar de Deus, vou até chegar mais perto de mim aqui para vencer a concorrência, né? O que nós precisamos buscar de Deus é essa consciência, é conversar mesmo com Ele e perguntar: qual ciclo eu preciso encerrar? O que é que eu não estou aceitando, que já acabou, que já passou, que foi de um outro tempo e que... Tá dando para ouvir? Eu imagino. E que eu não aceitei ainda esse fim, esse é um ciclo que tinha que ter encerrado. Mackenzie, primeiro, ele não tinha consciência de que ele teria que encerrar esse ciclo, porque ele pensava que essa dor, até porque foi uma dor grande demais, né, que é a dor da perda da filha, do assassinato da filha, então ele não tinha nem consciência que algum dia ele podia encerrar esse ciclo. Então o Espírito Santo, né, no personagem de Sarayu, traz para ele a clareza que sim, mesmo uma grande tristeza, mesmo uma grande dor, ela tem fim, tem que encerrar. E depois dá para ele a condição. É o Espírito Santo que dá para ele a condição, né? E é interessante que uma coisa muito linda lá da parte do filme, que é assim, cada vez que ele chora vários momentos, né, assim, de lembrar da tristeza, ela vai lá e pega a lágrima dele e colhe a lágrima, né? E depois joga a lágrima, na hora que tá enterrando, né, a criança joga a lágrima e fala: eu coleciono lágrimas. Por que coleciona lágrimas? Porque ele faz depois essa cura dentro de nós. As lágrimas também curam. Então o convite para nós hoje é uma conversa nessa cabana, né? É ir na cabana de verdade, conversar com o Espírito Santo com muita verdade e pedir: mostra qual o ciclo, ou se você já sabe o que está aí, o que você está trazendo de um passado muito distante e que você está com dificuldade de soltar, dá-me sabedoria para encerrar. Como encerrar? Né? Nós sabemos que Deus pode fazer até de um mal um bem maior. Então, como fechar esse ciclo, como encerrar e como ir para o ciclo seguinte? E assim nós vamos vivendo de glória em glória, né? Acho que aqui não dá mais certo de fazer aqui fora, que ou tem que ser eu ou eles, né? Falando ao mesmo tempo. Beijo no coração de vocês, muito obrigada pela companhia e vamos continuando amanhã no Thanks God Everyday falando sobre os segredos, né, dessa nossa cabana. Deus abençoe e até amanhã.